Livro O Pequeno Príncipe. Capítulo 1. Certo dia, quando eu tinha 6 anos, vi uma imagem magnífica em um livro sobre as florestas virgens, chamado Histórias Vívidas. Mostrava uma jiboia engolindo uma fera. Eis o desenho que fiz. O livro explicava: as jiboias engolem a presa inteirinha, sem mastigar. Depois nem conseguem se mexer e dormem durante os 6 meses para digerir a presa. Então, pensei muito nas aventuras da selva. Peguei um lápis de cor e fiz o meu primeiro desenho. O meu desenho número 1 era assim. Mostrar a minha obra-prima para os adultos e perguntei se o meu desenho provocava medo. Os adultos responderam: como é que um chapéu pode provocar medo? O meu desenho não era um chapéu, era uma jiboia digerindo um elefante. Para que os adultos pudessem perceber, porque os adultos sempre precisam de explicações, fui desenhar o interior da jiboia. O meu desenho número 2 ficou assim. Os adultos me falaram que era melhor eu deixar de lado os desenhos de jiboias abertas e fechadas e me dedicar ao estudo de geografia, história, matemática e gramática. Foi assim que, aos 6 anos, me vi forçado a desistir de uma magnífica carreira de desenhista. Os insucessos do meu desenho número 1 e do meu desenho número 2 me desanimaram. Adultos nunca percebem nada sozinhos e uma criança se cansa de ter que sempre explicar tudo. Por esse motivo, tive de escolher outra profissão, aviador. Um pouco aqui, um pouco ali. Já voei por quase todo o mundo. E claro que a geografia me ajudou muito. Por exemplo, era capaz de distinguir, logo à primeira vista, a China do Arizona. É muito útil, sobretudo quando andamos perdidos na noite. Ao longo da vida, tive muito contato com pessoas importantes. Vivi muito tempo no mundo das pessoas adultas. Eu os vi bem de perto. Isso não mudou a minha opinião sobre elas. Quando encontrava um adulto que me parecia um pouquinho mais esperto, fazia a experiência do meu desenho número 1, que ainda conservo comigo. Queria apurar se era capaz de perceber alguma coisa, mas, invariavelmente, todas respondiam: é um chapéu. Então, nem começava a falar de jiboias, de florestas virgens ou de estrelas. Descia ao seu nível. Falava de baralho, golfe, política e gravatas. E o adulto ficava contente por ter conhecido um homem tão equilibrado. Capítulo 2. Por isso vivi sempre sozinho, sem ter ninguém com quem falar. Até o dia em que, há 6 anos, tive uma pane em pleno deserto do Saara. O motor tinha qualquer coisa quebrada, e como eu não levava nem mecânico nem passageiros, preparei-me para tentar consertar o avião com as minhas próprias mãos. Era uma questão de vida ou de morte. A água para beber não era suficiente para 8 dias. Na primeira noite, adormeci na areia e milhares de quilômetros de qualquer lugar habitado, bem mais isolado do que um náufrago agarrado a uma tábua no meio do mar. Imaginem, portanto, qual não foi a minha surpresa quando, ao romper do dia, fui acordado por uma voz muito fininha que pediu: por favor, desenha uma ovelha. O quê? Desenha uma ovelha para mim. Levantei-me assustado, como se tivesse sido atingido por um raio. Esfreguei os olhos, olhei ao redor e vi um menino espantado que olhava para mim com um ar muito sério.
Aqui embaixo está o melhor retrato que consegui fazer dele. Mas claro que o meu desenho é muito menos encantador do que o modelo. A culpa não é minha. Adultos me obrigaram a desistir da minha carreira de pintor aos 6 anos. E eu não sabia desenhar nada, a não ser jiboias fechadas e abertas. Meus olhos estavam completamente esbugalhados de espanto. Não se esqueçam de que eu estava a milhares de quilômetros de qualquer lugar habitado. Mas o meu amiguinho não me pareceu perdido, exausto ou faminto. Não apresentava quaisquer sinais de ser uma criança perdida no meio do deserto, a milhares de quilômetros de qualquer lugar habitado. Por fim, quando fui capaz de falar, perguntei para ele: Mas o que você faz por aqui? E ele voltou a repetir, muito de mansinho, como se tratasse de uma coisa muito séria: Por favor, desenhe uma ovelha. Quando o mistério é profundo, não nos atrevemos a desobedecer, por mais absurdo que aquilo me parecesse. A milhares de quilômetros de todos os lugares habitados e em perigo de morte, tirei uma folha de papel e uma caneta do bolso. Mas lembrei-me de que só tinha estudado geografia, história, matemática e gramática e, com um ar não muito satisfeito, disse ao menino que não sabia desenhar. E ele me respondeu: Não faz mal, desenhe uma ovelha. Como eu nunca tinha desenhado uma ovelha, fiz para ele um dos 2 únicos desenhos que sabia fazer, o da jiboia fechada. E fiquei boquiaberto quando ouvi o rapazinho dizer: Não, não, não quero um elefante dentro de uma jiboia. As jiboias são muito perigosas e os elefantes ocupam espaço demais. O lugar onde eu moro é muito pequeno. Preciso de uma ovelha. Desenhe uma ovelha. E eu desenhei. Depois de examinar o meu desenho com muita atenção, o menino exclamou: Não, assim não. Essa já está muito doente. Faz outra. E eu obedeci. O meu amigo sorriu gentilmente, com indulgência. Veja bem, isso não é uma ovelha, é um bode. Tem chifres. Refiz o desenho. Mas, tal como os anteriores, também foi rejeitado. Esta ovelha é muito velha, eu quero uma que viva muito tempo. Então, sem grande paciência, porque estava com pressa de começar a desmontar o motor, rabisquei este desenho. Esta é a caixa. A ovelha que você quer está dentro. Para meu espanto, vi que o rosto do meu jovem juiz se iluminava. Era assim mesmo que eu queria. Acha que esta ovelha vai precisar de muito capim? Por quê? Porque o lugar onde eu moro é muito pequeno. Mas vai dar certo. A ovelha que dei para você é muito pequena. Até que não é tão pequena assim. Olha, ela dormiu. E foi assim que eu conheci o Pequeno Príncipe. Capítulo 3. Demorei muito tempo para saber de onde ele vinha. O Pequeno Príncipe, que fazia perguntas o tempo todo, parecia nunca ouvir o que eu perguntava. Uma palavra aqui, uma frase ali, pouco a pouco me revelaram tudo. Assim, a primeira vez que ele viu o meu avião, não vou desenhar o meu avião porque é complicado demais, me perguntou: Mas o que é aquela coisa? Aquilo não é uma coisa, aquilo voa. Aquilo é um avião. É o meu avião. Eu me sentia todo orgulhoso por lhe revelar que sabia voar. Mas ele exclamou: O quê? Você caiu do céu? Caí, disse eu com modéstia. Ah, que engraçado! E o Pequeno Príncipe soltou uma gargalhada que me irritou muito. Eu esperava que ele respeitasse os meus infortúnios. Depois acrescentou: Então você também veio do céu? De que planeta você é?
percebi uma chance que talvez pudesse ajudar a esclarecer o mistério da sua presença e perguntei, de repente: quer dizer que veio de outro planeta? Mas ele não me respondeu. Olhava para o avião e abanava a cabeça devagarinho. Imagino que montado naquilo não pode ter vindo de muito longe. E ficou calado durante muito tempo, com um ar sonhador. Depois, tirou a minha ovelha do bolso e mergulhou na contemplação do seu tesouro. Imaginem como eu fiquei intrigado com aquelas revelações sobre os outros planetas. Claro que tentei saber mais coisas. De onde veio o meu amiguinho? Onde é o lugar que você mora? Para onde quer levar a minha ovelha? Ficou calado, pensativo e respondeu: o que vale é que, com a caixa que me deu, ela já tem uma casa para passar a noite. Claro, e se você for bonzinho, dou uma corda para amarrá-la durante o dia e um pedaço de pau. O pequeno príncipe pareceu escandalizado com a ideia. Amarrá-la? Mas para quê? É que se não a amarrar, ela foge. O meu amigo deu uma gargalhada. Mas para onde você quer que ela vá? Sei lá, pode ir por aí, sempre em frente. O pequeno príncipe fez uma cara muito séria e disse: não faz mal, o meu lugar é tão pequeno. E com uma ponta de melancolia acrescentou: andando sempre em frente, não dá para chegar muito longe. Capítulo 4. Já sabia, portanto, de uma coisa muito importante. O seu planeta de origem era pouco maior do que uma casa. Não era para me espantar. Eu tinha aprendido que, para lá dos planetas grandes como a Terra, Júpiter, Marte ou Vênus, que já ganharam nomes, há centenas e centenas de outros tão pequenos que, mesmo com um telescópio, quase não podem ser vistos. Quando um astrônomo descobre um desses, dá a ele um número, por exemplo, asteroide 325. Tenho boas razões para pensar que o planeta de onde o pequeno príncipe vinha era o asteroide B612. Esse asteroide foi visto com telescópio uma única vez, em 1909, por um astrônomo turco. Naquela época, o cientista apresentou uma grande exposição da sua descoberta a um congresso internacional de astronomia. Mas ninguém o levou a sério por causa da maneira como estava vestido. Adultos são assim. Ainda bem que, para a sorte do asteroide B612, um ditador turco ordenou ao seu povo, sob pena de morte, que passasse a se vestir como os europeus. O astrônomo voltou a fazer a sua demonstração em 1920, com uma roupa elegante. Aí todo mundo aceitou. Só contei sobre o asteroide B612 e citei o seu número por causa dos adultos. Adultos gostam de números. Quando vocês falam de um amigo novo, os adultos nunca perguntam: como é a voz dele? De que brincadeiras ele gosta mais? Ele faz coleção de borboletas? Mas que idade ele tem? Quantos irmãos tem? Quanto é que ele pesa? Quanto ganha o pai dele? Só assim é que pensam que o conheceu. Se vocês disserem aos adultos: hoje vi uma casa muito bonita, de tijolos cor-de-rosa, com gerânios nas janelas e pombas no telhado. Adultos não a conseguem imaginar. Precisamos dizer: hoje vi uma casa que custou muito dinheiro. Então, já são capazes de exclamar: mas que linda casa! Assim, se você disser para eles: a prova de que o pequeno príncipe existiu é que ele era encantador, é que ele dava risada e queria uma ovelha.
Querer uma ovelha é a prova de que você existe. Os adultos encolherão os ombros e chamarão você de criança. Mas se lhes disser, o planeta de onde ele vinha era o asteroide B612. Os adultos ficarão logo convencidos e não farão mais perguntas. Adultos são assim. Não vale a pena nos zangarmos com eles. As crianças precisam ter muita paciência com os adultos. Mas, para nós que entendemos a vida, claro que não ligamos para os números. Eu preferia ter começado esta história como um conto de fadas, assim. Era uma vez um pequeno príncipe que vivia em um planeta pouco maior do que ele e precisava de um amigo. Para quem entende a vida, certamente seria um começo bem mais real. Por que eu não gostaria que este livro fosse lido levianamente? É tão difícil lembrar estas coisas. O meu amigo já se foi há 6 anos com a sua ovelha. Se tento descrever, é só para não o esquecer. É tão triste a gente se esquecer de um amigo. Não é qualquer pessoa que teve um amigo na vida. E depois posso ficar com os adultos que só se interessam por números. Foi também por isso que comprei uma caixa de tintas e lápis de cor. E é difícil começar a desenhar na minha idade, principalmente quando as 2 únicas tentativas anteriores, a da jiboia fechada e outra aberta, foram feitas aos 6 anos. Tentarei fazer os retratos mais fiéis que puder, mas não tenho muita esperança de conseguir. Pode ser que um desenho fique bom e outro não. Posso me enganar com as proporções. Ora, o príncipe está muito grande, ora, pequeno demais. Tenho dúvidas também quanto à cor do seu traje. Vou arriscando, então, aqui e ali. Provavelmente me engano em detalhes importantes. Peço desculpas, meu amigo nunca dava explicações. Talvez eu seja semelhante a ele, mas, infelizmente, não sei ver um carneiro pelos buracos de uma caixa. Sou parecido com os adultos. Acho que envelheci. Capítulo 5. Todos os dias eu ficava sabendo mais alguma coisa sobre o seu planeta, sua partida, sua viagem. Eram coisas que vinham de mansinho ao sabor dos pensamentos. Foi assim que, no 3º dia, soube da tragédia dos baobás. Foi mais uma vez graças à ovelha, porque, de repente, o pequeno príncipe perguntou seriamente: é mesmo verdade que ovelhas comem arbustos, não é? É, sim, senhor. Ainda bem. Não entendo por que era tão importante que as ovelhas comessem arbustos, mas o pequeno príncipe acrescentou: então, também comem baobás? Expliquei ao pequeno príncipe que baobás não são arbustos, mas árvores de altura de uma igreja e que, mesmo que ele para lá levasse uma manada de elefantes, a manada inteira não conseguiria dar conta de um único baobá. A ideia de uma manada de elefantes fez o pequeno príncipe cair na risada. Seria necessário um elefante subir no outro. Mas depois, cheio de sabedoria, observou: os baobás, antes de crescer, também começam pequenos. Claro, mas por que você deseja que as suas ovelhas comam os baobás pequenos? Respondeu-me com um você tem cada uma, como se fosse uma coisa óbvia, e tive de fazer um grande esforço para conseguir entender qual era o problema dele. Como em todos os outros planetas, o planeta do Pequeno Príncipe havia ervas boas e ervas daninhas, e, logo, sementes boas de ervas boas e sementes más de ervas más. Mas as sementes são invisíveis.
dormem no segredo da terra até que uma invente de acordar. Então, espreguiça-se e começa por lançar timidamente um rebentozinho inofensivo e encantador em direção ao sol. Se for uma muda de rabanete ou de roseira, podemos deixar crescer. Mas quando notamos que é de uma planta daninha, temos que arrancar imediatamente. Ora, no planeta do Pequeno Príncipe havia umas sementes terríveis. Eram as sementes de baobá. O solo do planeta estava infestado delas. Se só reparar em um baobá quando ele já for bastante grande, nunca mais ninguém consegue se livrar dele. Atravanca o planeta todo, esburacando-o com as suas raízes. E se o planeta for mesmo muito pequenino e os baobás forem muitos, com certeza irá provocar muitas rachaduras. É uma questão de disciplina, dizia-me mais tarde o Pequeno Príncipe. De manhã, ao levantar, nos lavamos e nos arrumamos, não é? Também é preciso limpar e arrumar o planeta. Temos de arrancar regularmente os pés dos baobás, com o cuidado para não arrancar as roseiras com as quais se parecem muito quando são novinhos. É um trabalho muito chato, mas muito fácil. O Pequeno Príncipe me aconselhou a fazer um desenho bem bonito e capaz de colocar essa ideia na cabeça das crianças da Terra. Pode ser muito útil se eles forem viajar. Às vezes, não faz mal nenhum deixar um trabalho para depois, mas com baobás é sempre uma catástrofe. Uma vez fui a um planeta habitado por um preguiçoso. Ele deixou 3 arbustos. E, a partir das indicações do Pequeno Príncipe, eu desenhei esse planeta. Não gosto nada de dar lição de moral, mas o perigo que os baobás representam é tão pouco conhecido e os riscos a que se expõe alguém que se perca em um asteroide são enormes. Por isso, aviso: crianças, cuidado com os baobás. Foi para alertar os meus amigos contra um perigo que os ameaça há tanto tempo, sem que eles soubessem, que me apliquei tanto nesse desenho. A lição valeu a pena. Talvez vocês fiquem pensando, por que é que nesse livro não há outro desenho tão grandioso como o desenho dos baobás? A resposta é muito simples. Eu bem que tentei, mas não consegui. Desenhei os baobás inspirado por uma grande sensação de urgência. Capítulo 6. Ah, Pequeno Príncipe! Assim, aos poucos, conheci a sua melancólica vidinha. Durante muito tempo, a sua única distração foi a beleza dos crepúsculos. Soube na manhã do 4º dia, quando me disse: gosto muito dos pôres do sol. Vamos ver um pôr do sol? Mas, primeiro, temos de esperar. Esperar o quê? Esperar que o sol se ponha. Começou por ficar muito espantado, mas depois riu dele mesmo e me disse: ainda penso que estou lá em casa. Capítulo 7. No 5º dia, mais uma vez, graças à ovelha, soube de um segredo da vida do Pequeno Príncipe. Perguntou-me bruscamente, como se fosse fruto de um problema longamente meditado em silêncio: se uma ovelha come arbustos, também come flores? Uma ovelha come tudo o que aparecer pela frente, mesmo as flores com espinhos? Claro, mesmo as flores com espinhos. Então, para que servem os espinhos? Eu não sabia. Estava todo concentrado no meu motor, tentando desenroscar um parafuso.
Sentia-me bastante aflito, porque o estrago começava a parecer muito grande e quase já não havia água para beber. Para que servem os espinhos? O pequeno príncipe nunca desistia de uma pergunta. Eu estava irritado com o parafuso e só respondi para ver se ele se calava. Não servem para nada. São uma pura manifestação de maldade. Oh! Ficou calado. Depois, com um ar quase ressentido, disse: Não acredito. As flores são fracas, são muito ingênuas. Agarram-se ao que podem para se sentirem seguras. Pensam que todo mundo tem medo delas por causa dos espinhos. Não respondi porque nesse momento estava pensando com os meus botões. Se esse maldito parafuso não desenroscar, dou-lhe uma martelada. Mas o pequeno príncipe interrompeu meu pensamento. E você? Acha que as flores... Não, claro que não. Nem estava pensando naquilo que disse. Tenho coisas mais sérias com que me entreter. Olhou para mim espantado. Coisas mais sérias? E ali estava eu, de martelo na mão, com os dedos todos sujos de graxa, debruçado sobre um objeto que lhe parecia horroroso. Está falando como os adultos. Fiquei um bocado envergonhado. Mas o pequeno príncipe não teve dó de mim e continuou. Está confundindo tudo, está misturando tudo. Estava, de fato, muito zangado. Sacudia os seus cabelos dourados ao vento e gritava: Sei de um planeta onde há um senhor todo vermelho. Nunca cheirou uma flor, nunca olhou para uma estrela, nunca gostou de ninguém, só faz contas. E fala como você. Eu sou um homem sério, eu sou um homem sério. Mas aquilo não é um homem, aquilo é um cogumelo. O quê? Um cogumelo. Agora o pequeno príncipe sentia-se tão irritado que até estava branco. As flores fabricam espinhos há muitos milhões de anos. Apesar disso, as ovelhas comem flores há muitos milhões de anos. E vem você agora dizer que tentar saber por que é que elas têm tanto trabalho para fabricar espinhos que nunca servem para nada não é uma coisa séria. Que a guerra entre as ovelhas e as flores não é uma coisa importante. Não será uma coisa bem mais séria e bem mais importante do que as contas de um senhor muito gordo e muito vermelho? E se eu que aqui estou à sua frente, conhecer uma flor única no mundo, uma flor que não existe em mais lugar nenhum, senão no meu planeta, e que, em uma manhã qualquer, uma ovelhinha pode engolir em um instante, também não tem importância nenhuma, é? Corou, mas não se calou. Amar uma flor da qual só há um exemplar em milhões e milhões de estrelas basta para uma pessoa se sentir feliz quando olha para ela. Porque pensa, ali está ela, lá no alto, a minha flor. Mas se a ovelha comer a flor, para essa pessoa é como se as estrelas se apagassem todas de uma vez. Mas isso também não tem importância nenhuma, não é? E não conseguiu dizer mais nada. Desatou a chorar. Entretanto, anoiteceu e eu larguei as minhas ferramentas. Esqueça o martelo, o parafuso, a sede e a morte. É que, em uma certa estrela, em um certo planeta, no meu planeta, a Terra, havia um pequeno príncipe para consolar. Peguei-o no colo, embalei-o e disse: A flor que você gosta não corre perigo nenhum. Eu desenho uma focineira para a sua ovelha. Eu desenho uma redoma para a sua flor. Eu não sabia mais o que lhe dizer. Sentia-me completamente constrangido. Não sabia como chegar até ele. É tão misterioso o país das lágrimas. Capítulo 8.
Não demorei a conhecer melhor essa flor. No planeta do Pequeno Príncipe sempre existiram flores muito simples, guarnecidas com uma única camada de pétalas. Sabia muito bem qual era o lugar delas e não incomodavam ninguém. Uma bela manhã despontavam na relva e ao anoitecer murchavam. Mas aquela germinara de uma semente vinda sabe-se lá de onde, e o Pequeno Príncipe começou logo a vigiar atentamente aquela muda, que não se parecia nada com as outras mudas. Talvez fosse uma nova espécie de baobá, mas logo o arbusto parou de crescer para começar a preparar uma flor. O Pequeno Príncipe, que assistia ao despontar de um botão enorme, estava vendo que dali iria sair uma aparição miraculosa. Mas a flor nunca acabava de se arrumar, de se pôr bonita, dentro da sua haste verde. Escolhia as cores com todo o cuidado, vestia-se vagarosamente, assentando as pétalas uma a uma. Não queria sair toda amarrotada como as papoulas, só queria aparecer no máximo esplendor da sua beleza. Oh, sim, ela era mesmo muito vaidosa, levava dias e dias a preparar-se. E uma bela manhã, precisamente ao nascer do sol, fizera a sua aparição. E ela, que demorara tanto tempo para se arrumar, bocejou e disse: Ai, ainda mal acordei. Peço-lhe que me perdoe. Estou toda despenteada. Mas o Pequeno Príncipe não pôde conter a sua admiração. Você é tão bonita! Lá, isso é verdade, respondeu a flor com uma voz mansinha. E nasci no mesmo tempo que o sol. O Pequeno Príncipe suspeitou logo que a modéstia não devia ser o seu forte, mas era tão encantadora. Creio que está na hora do café da manhã. Será capaz de cuidar de mim? E o Pequeno Príncipe, todo atrapalhado, foi buscar água fresca para servir à flor. Logo ela começou a atormentá-lo com a sua vaidade, os seus caprichos. Um belo dia, conversando com o Pequeno Príncipe sobre os seus 4 espinhos, disse: Não tenho medo nem dos tigres com aquelas garras. Mas no meu planeta não tem tigres, e os tigres não comem mato. Eu não sou mato, responde a flor, com uma voz melosa. Desculpe. É verdade, dos tigres não tenho medo nenhum, mas das correntes de ar, por acaso não tem um biombo? Medo das correntes de ar? Pensara o Pequeno Príncipe. Mas que flor tão complicada! À noite, quero que me cubra com uma redoma. É que faz tanto frio aqui, tem tão pouco conforto. Lá de onde eu venho, de repente ficou quieta. Quando chegou, era uma semente. Evidentemente que não podia ter visto nada em outros mundos. Envergonhada por ter se deixado pegar em uma mentira tão ingênua, tossira 2 ou 3 vezes para conseguir virar o jogo e botar a culpa no príncipe. Cadê esse biombo? Estava indo buscar, mas como você ainda não tinha acabado... A flor deu mais umas tossidas forçadas. Mesmo assim, ele ainda havia de ficar com remorsos. Deste modo, apesar de toda a boa vontade do seu amor, o Pequeno Príncipe começara a desconfiar dela. Tinha levado a sério meia dúzia de coisas insignificantes. Sentia-se muito infeliz. Um dia, confidenciou-me: nunca devemos dar ouvido às flores. Só podemos olhar para elas e cheirá-las. A minha perfumava-me o planeta todo, mas eu não fui capaz de dar valor para isso. E aquela conversa sobre as garras me irritou tanto.
Devia era ter me enternecido. E disse ainda: não fui capaz de entender nada. Devia tê-la avaliado não pelas suas palavras, mas pelos seus atos. Ela era perfumada e dava-me luz. Eu nunca devia ter fugido. Devia ter sido capaz de perceber toda a ternura escondida naquelas suas pobres manhas. As flores são tão contraditórias, mas eu era novo demais para saber amar. Capítulo 9. Acho que ele fugiu aproveitando uma migração de pássaros selvagens. No dia da partida, passou a manhã arrumando o planeta para deixar tudo em ordem. Varreu cuidadosamente por dentro dos 2 vulcões em atividade. Eles eram muito úteis de manhã cedo para preparar o café da manhã. Também tinha um vulcão extinto, mas, como ele dizia, nunca se sabe. Portanto, também varreu o vulcão extinto. Bem limpinhos, os vulcões queimam devagar, de uma forma regular, e não têm erupções. As erupções vulcânicas são como chaminés que cospem fogo. No planeta Terra, somos demasiado pequenos para limpar os nossos vulcões. Por isso é que eles nos causam tantos estragos. Com uma pontinha de melancolia, o pequeno príncipe também foi arrancar as últimas mudas de baobás. Pensava nunca mais voltar. Nessa manhã, todas aquelas tarefas tão familiares lhe pareciam perfeitamente deliciosas. E quando regava a flor pela última vez e se preparava para cobri-la com a redoma, teve vontade de chorar. Adeus, disse a flor, mas ela não lhe respondeu. Adeus, repetiu o pequeno príncipe. A flor tossiu, mas não era devido a um resfriado. Foi muito boba. Disse finalmente: desculpa, quero que você seja feliz. Ficou espantado por ela não reclamar e ficou totalmente desconcertado, segurando a redoma no ar. Não conseguia compreender aquela mansidão, aquela calma. Por que é que está tão admirado? É evidente que eu te amo, disse a flor. Nunca soube por culpa minha, mas isso agora já não tem qualquer importância. Olha que você também foi tão bobo quanto eu. Agora vá e seja feliz. E deixa essa redoma em paz. Já não a quero. E o vento? Não estou resfriada. O frescor da noite vai me fazer bem. Sou uma flor. E os bichos? Vou ter que suportar 2 ou 3 lagartas se quiser saber como são as borboletas. Parece que são tão bonitas. E, se não forem elas, quem é que se lembra de vir me visitar aqui? Você estará bem longe, e dos bichos maiores não tenho nada a recear. Afinal, para que quero os meus espinhos? E mais uma vez exibia ingenuamente os seus 4 espinhos. Depois ainda disse: não fica parado aí que me irrita. Não tinha resolvido ir embora? Pois então vá logo. Era porque ela não queria que ele a visse chorar. Era uma flor tão orgulhosa. Capítulo 10. Ele viajou para os asteroides 325, 326, 327, 328, 329 e 330. Queria arranjar uma ocupação e instruir-se. No primeiro vivia um rei. O rei, vestido de púrpura e arminho, estava acomodado em um trono muito simples, mas majestoso. Ah, temos um súdito! Exclamou o rei, mal avistou o pequeno príncipe. E o pequeno príncipe pensou com os seus botões: como é que ele sabe quem eu sou se nunca me viu? Ainda não tinha aprendido que, para os reis, o mundo se encontra extremamente simplificado. Todos os homens são súditos.
Aproxima-te, para eu te ver melhor, disse o rei, todo orgulhoso por ser finalmente rei de alguém. O pequeno príncipe bem olhou à sua volta, à procura de um lugar para se sentar. Mas o planeta estava todo ocupado pelo magnífico manto de arminho. Portanto, ficou de pé. E, como estava cansado, bocejou. É contra a etiqueta bocejar à frente de um rei, disse-lhe o monarca. Eu o proíbo de bocejar. Não consigo, respondeu o pequeno príncipe, muito atrapalhado. Fiz uma grande viagem e ainda não dormi. Então, disse-lhe o rei, ordeno que boceje. Há anos que não vejo ninguém bocejar. Para mim, os bocejos são autênticas raridades. Anda, boceja outra vez. Olha que isso é uma ordem. Assim fico intimidado. Já não consigo, disse o pequeno príncipe, corando. Então, ordeno que ora boceje, ora... Começara a gaguejar. Parecia vexado, porque o que importava para o rei era que a sua autoridade fosse respeitada. Não tolerava desobediências. Era um monarca absoluto. Mas como era muito bom, só dava ordens sensatas. Costumava dizer: se eu ordenasse a um dos meus generais que se transformasse em gaivota e se ele não me obedecesse, a culpa não seria do meu general. A culpa seria minha. Posso me sentar? Perguntou timidamente o pequeno príncipe. Ordeno que se sente, respondeu o rei, recolhendo majestosamente uma aba do seu manto de arminho. Mas havia uma coisa que intrigava o pequeno príncipe. Aquele planeta era minúsculo. Sobre quem poderia ele reinar? Perdoe-me, majestade, mas gostaria de vos perguntar. Ordeno que me pergunte, apressou-se a responder o rei. Majestade, sobre quem o senhor reina? Sobre tudo, respondeu o rei com uma grande simplicidade. Sobre tudo? O rei fez um gesto discreto que abrangeu aquele planeta, todos os outros planetas e todas as estrelas. Sobre tudo isso? Perguntou o pequeno príncipe. Sobre tudo isto, respondeu o rei. Porque se tratava não só de um monarca absoluto, como também de um monarca universal. E as estrelas obedecem Vossa Majestade? Claro, obedecem imediatamente. Eu não tolero indisciplinas. Se tivesse esse poder, poderia assistir não a 44, mas a 72, ou talvez mesmo a 100, ou, sabe-se lá, talvez até 200 pôres do sol no mesmo dia, sem ter que andar com a cadeira para frente e para trás. E como se sentia um pouco triste por se lembrar do seu planetazinho abandonado, atreveu-se a solicitar uma graça ao rei. Gostaria tanto de ver um pôr do sol. Faz esse gosto para mim. Ordene o sol que se ponha. Se eu ordenasse a um dos meus generais que se pusesse a voar de flor em flor como as borboletas, ou que escrevesse uma tragédia, ou que se transformasse em gaivota, e se o meu general não executasse a ordem recebida, de quem seria a culpa? Minha ou dele? Seria vossa, respondeu firmemente o pequeno príncipe. Pois seria. Só se pode exigir de uma pessoa o que essa pessoa pode dar. A autoridade baseia-se no bom senso. Se o rei ordenar ao povo se afogar ao mar, ele se revoltará. E eu tenho o direito de exigir obediência, porque as minhas ordens são sensatas, disse o rei. E então, o meu pôr do sol, lembrou o pequeno príncipe, que nunca desistia de uma pergunta feita. Calma que terás, eu assim o exijo, mas a minha sabedoria de governante recomenda-me que espere pelas condições mais favoráveis. E quando é isso? Tentou saber o pequeno príncipe. Ora bem, ora bem, ora bem.
Deve ser lá pelas 7h40. E verá que sou cegamente obedecido, respondeu o rei, pondo-se a consultar um grande calendário. O pequeno príncipe bocejou. Estava aborrecido por não poder ver o pôr do sol. E, além disso, já se sentia um bocadinho farto. Não tenho mais nada a fazer aqui. Vou-me embora, disse ao rei. Não vá embora, respondeu o rei, que se sentia muito orgulhoso por ter um súdito. Não vá embora, farei de você um ministro. Ministro de quê? Da justiça. Mas não há ninguém para julgar? Nunca se sabe, disse o rei. Ainda não percorri o meu reino todo. Estou muito velho e, como aqui não há espaço para uma carruagem, tinha de ir a pé. Mas me cansa muito. Mas eu já dei a volta em tudo, disse o pequeno príncipe, debruçando-se para dar uma última olhada no outro lado do planeta. Lá embaixo também não há ninguém. Então você será juiz de si mesmo. É o mais difícil de tudo. Se conseguir julgar a si mesmo, será um sábio dos autênticos, respondeu o rei. Mas eu posso julgar a mim mesmo em qualquer lugar. Não preciso ficar aqui, disse o pequeno príncipe. Bem, tenho a impressão de que há em algum lugar uma velha ratazana. Às vezes, ouço-a de noite. Poderá julgar esta ratazana. De tempos em tempos, condená-la à morte. Assim, a vida dela fica dependendo da sua justiça. Mas depois, perdoe-a porque só há uma. Mas eu não tenho gosto de condenar à morte. Acho que vou embora, disse o pequeno príncipe. Fique, suplicou o rei, tendo acabado os seus preparativos e não querendo magoar o velho monarca, o pequeno príncipe disse: Se Vossa Majestade desejais ser prontamente obedecido, tem agora uma boa oportunidade de dar uma ordem sensata. Ordene que, daqui a 1 minuto, eu não esteja mais aqui. Parece-me que as condições são as mais favoráveis. Como o rei não reagiu, o pequeno príncipe ficou hesitante, deu um suspiro e foi-se embora. Faço-te meu embaixador, gritou o rei, e arvorava uns ares de grande autoridade. Os adultos são mesmo muito esquisitos, foi o que o pequeno príncipe pensou durante a viagem. Capítulo 11. No segundo planeta vivia um vaidoso. Aqui temos um admirador, exclamou o vaidoso. Mal avistou ao longe o pequeno príncipe, porque, para os vaidosos, todos os outros homens são admiradores. Olá, bom dia! Mas que chapéu engraçado o senhor tem? Disse o pequeno príncipe. É para agradecer. É para agradecer quando me aplaudem. Infelizmente, nunca passa ninguém por aqui. É mesmo? Perguntou o pequeno príncipe, sem entender nada. Bate as mãos uma na outra, aconselhou o vaidoso. O pequeno príncipe bateu as mãos uma na outra e, modestamente, o vaidoso agradeceu, tirando o chapéu. Isto é bem mais divertido do que a visita ao rei, pensou o pequeno príncipe, e voltou a bater as mãos uma na outra. O vaidoso voltou a agradecer, tirando o chapéu. 5 minutos depois, o pequeno príncipe já estava cansado daquele exercício tão monótono e perguntou: E para o chapéu cair, como é que se faz? Mas o vaidoso não o ouviu. Os vaidosos nunca ouvem, senão os elogios. Admiras-me muito, não é mesmo? Perguntou o vaidoso ao pequeno príncipe. O que significa admirar? Admirar significa reconhecer que eu sou o homem mais bonito, mais bem vestido, mais rico e mais inteligente de todo o planeta. Mas você está sozinho no seu planeta. Não faz mal. Faz esse gosto para mim. Me admira.
Então eu o admiro, disse o pequeno príncipe, encolhendo levemente os ombros. Mas para que é que isso lhe interessa? E o pequeno príncipe partiu. Não há dúvida de que os adultos são mesmo muito esquisitos. Foi o que ele pensou durante a viagem. Capítulo 12. No planeta seguinte, morava um bêbado. Foi uma visita muito curta, mas que mergulhou o pequeno príncipe em uma grande melancolia. O que está fazendo? Perguntou ele ao bêbado, que estava muito calado, diante de uma coleção de garrafas vazias e uma coleção de garrafas cheias. Estou bebendo, respondeu o bêbado com um ar lúgubre. E por que é que está bebendo? Perguntou o pequeno príncipe. Para esquecer, respondeu o bêbado. Para esquecer o quê? Perguntou o pequeno príncipe, que já começava a ter pena dele. Para me esquecer de que tenho vergonha, confessou o bêbado, baixando a cabeça. Vergonha de quê? Quis saber o pequeno príncipe, cheio de vontade de ajudar. Vergonha de beber, concluiu o bêbado, fechando-se definitivamente no seu silêncio. E o pequeno príncipe foi-se embora, perplexo. Não há dúvida de que os adultos são mesmo muitíssimo esquisitos, foi o que ele pensou durante a viagem. Capítulo 13. O quarto planeta era habitado por um homem de negócios. Estava tão atarefado que nem sequer levantou a cabeça quando o pequeno príncipe chegou e falou: Olá, bom dia! O seu cigarro está apagado. 3 e 2, 5, 5 e 7, 12, 12 e 3, 15. Bom dia! 15 e 7, 22, 22 e 6, 28. Não tenho tempo para atendê-lo. 26 e 5, 31. Ufa! Portanto, tudo isso soma 501.622.731. 500 milhões de quê? Hã? Ainda está aí? 500 milhões de... Olha que já nem sei. Tenho tanto que fazer. Eu sou um homem sério. Não perco meu tempo com ninharias. 2 e 5, 7... 500 milhões de quê? Repetiu o pequeno príncipe que, uma vez feita, nunca desistia de uma pergunta. O homem de negócios levantou a cabeça. Vivo neste planeta há 54 anos e só fui incomodado 3 vezes. A primeira vez foi há 22 anos. Era um besouro caído, sabe Deus de onde. Fazia tanto barulho que me enganei 4 vezes. A segunda vez foi há 11 anos. Era um ataque de reumatismo. Tenho falta de exercício físico. Não tenho tempo para ginástica. É que eu sou um homem sério. A terceira vez é esta. Mas, ia eu dizendo, 500 milhões de quê? O homem de negócios percebeu que não havia esperança de que ele o deixasse em paz. Milhões daquelas coisinhas que às vezes vemos brilhar no céu. Moscas? Não, nada disso. Coisinhas brilhantes. Abelhas? Não, nada disso. Coisinhas douradas que mexem com a cabeça dos vagabundos, fazem sonhar, perder tempo. Ah, estrelas! Isso mesmo, estrelas! E o que é que o senhor faz com 500 milhões de estrelas? 501.622.731. Eu sou um homem sério e gosto que as coisas sejam ditas com rigor. E o que é que faz com essas estrelas todas? O que é que eu faço com elas? Sim, nada. Tenho-as. O senhor tem as estrelas? Tenho. Mas eu conheço um rei que os reis não têm nada. Reinam sobre as coisas. É muito diferente. E para que é que serve ter estrelas? Serve-me para ser rico. E para que é que serve ser rico? Para comprar outras estrelas, se alguém as descobrir. Este até parece o raciocínio do bêbado,
pensou o pequeno príncipe com os seus botões. No entanto, ainda lhe fez mais perguntas. E como é que pode ter as estrelas? De quem são elas? Retrucou o homem de negócios. Não sei, de ninguém. Então são minhas. Eu fui o primeiro a pensar nisso. E isso basta? Claro que basta. Se você achar um diamante e ele não for de ninguém, passa a ser seu. Se achar uma ilha e ela não for de ninguém, passa a ser sua. Se for o primeiro a ter uma ideia, registra a patente. É sua. Pois eu tenho as estrelas porque, antes de mim, ninguém teve a ideia de se apropriar delas. Isso é verdade, disse o pequeno príncipe. E o que é que faz com elas? Administro-as, conto-as e torno a contá-las, afirmou o homem de negócios. É difícil, mas eu sou um homem sério. O pequeno príncipe ainda não estava satisfeito. Olha, mas se tiver um lenço, posso pôr em volta do pescoço e levar comigo. Se eu tiver uma flor, posso apanhar a minha flor e levá-la comigo, mas não pode apanhar as suas estrelas. Mas posso pô-las no banco. O que é que isso quer dizer? Quer dizer que eu pego o papelzinho e escrevo o número das minhas estrelas e depois guardo o papelzinho em uma gaveta e fecho-a à chave. E mais nada? Mais nada. Que é uma ideia divertida? Lá isso é, pensou o pequeno príncipe. E bastante poética. Duvido é que seja tão séria como isso. É que, para o pequeno príncipe, as coisas sérias eram muito diferentes daquelas consideradas pelos adultos. Acrescentou: eu tenho uma flor, rego-a todos os dias. Tenho 3 vulcões, limpo-os todas as semanas. Também limpo o que está extinto. Nunca se sabe. É útil para os meus vulcões e é útil para a minha flor que eles sejam meus. Mas o Senhor não é útil para as estrelas. O homem de negócios abriu a boca, mas não foi capaz de encontrar uma boa resposta. O pequeno príncipe foi-se embora. Os adultos são, de fato, estranhos. Foi o que ele simplesmente pensou durante a viagem. Capítulo 14. O 5º planeta era extremamente curioso. Era o menor de todos. Lá só havia espaço para um lampião e um acendedor de lampião. Por mais que pensasse, o pequeno príncipe não conseguia entender para que serviria um lampião e um acendedor de lampiões, em um planeta onde não tinha nem casas nem população. Mas disse para ele mesmo: esse homem é capaz de ser absurdo, mas é bem menos absurdo do que o rei, do que o vaidoso, do que o homem de negócios e do que o bêbado. Ao menos o trabalho dele tem um sentido. Quando acende o lampião, é como se fizesse nascer mais uma estrela, ou então mais uma flor. Quando apaga o lampião, é o mesmo que pôr a flor ou a estrela para dormir. É uma ocupação muito bonita. E porque é bonita, é útil. Quando chegou ao planeta, cumprimentou respeitosamente o acendedor. Olá, bom dia. Por que é que apagou agora o seu lampião? Obedeça às instruções, respondeu o acendedor. Olá, bom dia. Instruções? O que é isso? São instruções para apagar o lampião. Boa noite. E voltou a acendê-lo. Mas por que voltou a acendê-lo? São as instruções que tenho, respondeu o acendedor. Não entendi, disse o pequeno príncipe. Não tenho que entender. Instruções são instruções. Bom dia. E apagou o lampião. Depois enxugou a testa com um lenço de quadrados vermelhos. Tem uma profissão terrível. Antes, ainda vai lá. Apagasse o lampião de manhã e acendia à noite. Tinha o resto do dia para descansar e o resto da noite para dormir.
Mas as instruções mudaram? Não, não mudaram, disse o acendedor. E é esse o meu problema. Imagina que, de ano para ano, o planeta gira cada vez mais depressa e as instruções nunca mudam. E depois? Perguntou o pequeno príncipe. Agora ele dá uma volta a cada minuto e eu não tenho descanso. Acendo e apago uma vez por minuto. Que engraçado! Então aqui os dias duram um minuto? Não vejo onde é que está a graça, respondeu o acendedor. Nós dois, por exemplo, já estamos aqui conversando há um mês. Um mês? Exatamente, um mês. Ou seja, 30 minutos, ou seja, 30 dias. Boa noite. E voltou a acender o lampião. O pequeno príncipe olhou para ele e sentiu que gostava daquele acendedor tão fiel às instruções. Lembrou-se dos pôres do sol que, antes, ele mesmo ia procurar, puxando a sua cadeira. Quis ajudar o amigo. Sabe, sei de um jeito para descansar sempre que tiver vontade. Eu sempre quero descansar, porque se pode ser honesto e preguiçoso ao mesmo tempo. O pequeno príncipe prosseguiu. O seu planeta é tão pequeno que pode dar a volta nele com 3 passadas. Portanto, é só andar devagarinho e ficará sempre ao sol. Assim, quando quiser descansar, começa a andar. Aí, o dia dura o tempo que você quiser. Não vai adiantar grande coisa, disse o acendedor. O que eu mais gosto na vida é de dormir. Então não tem jeito, afirmou o pequeno príncipe. Não tem jeito, disse o acendedor. Bom dia, e apagou o lampião. Este seria alvo do desprezo de todos os outros, do rei, do vaidoso, do bêbado, do homem de negócios. E, no entanto, é o único que eu não acho ridículo. Talvez por se interessar por mais alguma coisa além de si próprio, pensou o pequeno príncipe enquanto continuava a sua viagem. Cheio de pena, deu um suspiro e ainda pensou. Este é o único que podia ser meu amigo, mas o planeta dele é mesmo muito pequeno. Não há lugar para 2. Mas o que o pequeno príncipe não ousava confessar a si próprio era que, acima de tudo, tinha pena de não poder aproveitar os 1440 pores do sol em 24 horas daquele planeta abençoado. Capítulo 15. O sexto planeta era um planeta 10 vezes maior. Vivia lá um senhor de idade que escrevia livros enormes. Olha, temos aqui um explorador, exclamou ele quando avistou o pequeno príncipe. O pequeno príncipe sentou-se em cima da mesa para tomar fôlego. Já viajara tanto. De onde é que você vem? Perguntou-lhe o senhor de idade. Que livro é este tão grande? Perguntou o pequeno príncipe. O que é que o senhor faz aqui? Sou geógrafo, respondeu o senhor de idade. E o que é um geógrafo? É um cientista que sabe onde ficam os mares, os rios, as cidades, as montanhas e os desertos. Mas que interessante! Isto sim é uma profissão, disse o pequeno príncipe enquanto olhava em volta. É que nunca tinha visto um planeta tão majestoso. É bem bonito o seu planeta. Tem mares aqui? Não faço ideia, respondeu o geógrafo. Ah, o pequeno príncipe sentiu-se muito decepcionado. E montanhas? Não faço ideia, respondeu o geógrafo. E cidades? E rios? E desertos? Também não faço ideia, respondeu o geógrafo. Mas o senhor é geógrafo? Pois sou, mas não sou explorador, disse o geógrafo.
Existe uma falta absoluta de exploradores, porque não é o geógrafo que tem que ir procurar cidades, rios, montanhas, mares, oceanos e desertos. O geógrafo é importante demais para ficar passeando por aí. Nunca sai do seu gabinete. É onde ele recebe os exploradores, faz perguntas para eles e toma nota do que eles dizem. E se um deles contar algo interessante, o geógrafo manda fazer uma investigação sobre a reputação do explorador. Mas por quê? Porque um explorador que mentisse provocaria autênticas catástrofes nos livros de geografia, assim como um explorador que bebesse demais. Mas por quê? Perguntou o pequeno príncipe. Porque os bêbados veem duplicado e assim, por exemplo, o geógrafo registraria a existência de duas montanhas, quando, na realidade, só haveria uma. Conheço uma pessoa que seria um péssimo explorador, disse então o pequeno príncipe. É bem possível, mas, continuando, quando a reputação do explorador parece boa, então mandamos fazer um inquérito sobre a descoberta dele. Vão lá conferir se é verdade? Não, seria complicado demais. Exigimos que apresente provas. Por exemplo, se ele tiver descoberto uma montanha enorme, deve trazer como prova umas pedras enormes. De repente, o geógrafo ficou todo eufórico. Mas você veio de muito longe. É um explorador? Anda, me descreva o seu planeta. E, tendo aberto o livro de registros, o geógrafo pôs-se a apontar o lápis. As descobertas dos exploradores, primeiro, são anotadas a lápis. Só depois que o explorador apresentar as provas é que são passadas à tinta. Então, quando é que começa? Perguntou o geógrafo. Oh, lá onde eu vivo não há grande coisa. É um lugar muito pequeno. Tenho 3 vulcões, 2 vulcões em atividade e um vulcão extinto. Mas nunca se sabe. Pois não, nunca se sabe, concordou o geógrafo. Também tem uma flor. Não registramos as flores, disse o geógrafo. Por quê? É o mais bonito de tudo. Porque as flores são efêmeras. E o que significa efêmera? Registros de geografia são os mais valiosos que existem. Nunca saem de moda. É raríssimo que uma montanha mude de lugar. É raríssimo que um mar se esvazie de água. Nós só escrevemos coisas eternas, disse o geógrafo. Mas os vulcões extintos podem despertar, interrompeu o pequeno príncipe. E o que significa efêmera? Para nós, os vulcões extintos ou em atividade são exatamente a mesma coisa. Para nós, o que conta é a montanha. Essa não muda. Mas o que significa efêmera? Repetiu o pequeno príncipe que, quando fazia uma pergunta, nunca desistia de obter a resposta. Significa que logo vai desaparecer. Então a minha flor vai desaparecer? Evidentemente. A minha flor é efêmera, pensou o pequeno príncipe, e só tem 4 espinhos para se defender do mundo inteiro, e eu a deixei lá sozinha. Foi a primeira vez que se arrependeu de ter partido, mas logo recobrou o ânimo. E agora, o que é que me aconselha a visitar? O planeta Terra. É um planeta com boa reputação, respondeu o geógrafo. E o pequeno príncipe foi-se embora, sempre pensando na sua flor. Capítulo 16. O 7º planeta foi, portanto, a Terra. A Terra não é um planeta qualquer. Tem 111 reis, contando com os reis africanos, 7.000 geógrafos, 900.000 homens de negócios, 7,5 milhões de bêbados, 311 milhões de vaidosos, ou seja, aproximadamente 2 bilhões de adultos. Para ter uma ideia das dimensões da Terra, direi que, antes da invenção da eletricidade, devia haver, no conjunto de todos os continentes,
um autêntico exército de 472.511 especialistas em acender lampiões. Vistos de longe, fazia um efeito magnífico. Os seus movimentos eram tão certinhos e tão bem regulados como os de um bailado. Primeiro, era a vez dos acendedores de lampiões da Nova Zelândia e da Austrália. Depois de acenderem os lampiões, iam se deitar. E era a vez de entrarem na dança os acendedores de lampiões da China e da Sibéria. Depois, também eles se retiravam para os bastidores. E então era a vez dos acendedores de lampião da Rússia e das Índias. Depois, da África e da Europa. Depois, era a vez dos da América do Sul. Depois, os da América do Norte. E nunca nenhum trocava a ordem de entrada em cena. Era um espetáculo grandioso. Só o acendedor do único lampião do Polo Norte e o seu colega do único lampião do Polo Sul tinham uma vida calma e cheia de regalias. Trabalhavam apenas 2 vezes por ano. Capítulo 17. Às vezes, contamos alguma mentira para agradar. Devo confessar que não foi lá muito honesto falar dos acendedores de lampiões. Quem não conhece o planeta pode ficar com uma ideia errada dele. Na realidade, só muito pouco espaço da Terra é que é ocupada pelos homens. Se os 2 bilhões de habitantes da Terra se pusessem de pé, muito juntinhos uns ao lado dos outros, como em um comício, caberiam todos, à vontade, em uma praça de alguns quilômetros de comprimento e largura. Bem amontoada, a humanidade caberia inteirinha em uma pequena ilhota do Oceano Pacífico. Claro que os adultos não vão acreditar. Eles pensam que ocupam muito espaço, julgam-se tão grandes como baobás. Portanto, convém falarem para eles fazerem as contas. Adultos adoram números e vão ficar contentes. Mas vocês que confiam em mim, não percam tempo para repetir tudo. Eu já fiz as contas. Uma vez na Terra, o pequeno príncipe ficou muito admirado por não ver ninguém. Já estava com medo de haver se enganado de planeta, quando reparou em um anel cor de luar que se mexia na areia. "Olá, boa noite!" exclamou o pequeno príncipe. "Olá, boa noite!" respondeu a serpente. "Em que planeta eu caí?" perguntou o pequeno príncipe. "Na Terra, na África", respondeu a serpente. "Ah, então na Terra não tem gente?" "Aqui é o deserto. Deserto não tem gente. A Terra é grande", disse a serpente. O pequeno príncipe sentou-se em uma pedra e levantou os olhos para o céu. Se calhar, as estrelas só estão iluminadas para que, um dia, cada um de nós possa encontrar a sua. Olha para o meu planeta. Está ali em cima, mas está tão longe. O seu planeta é muito bonito, mas o que é que veio fazer aqui? Perguntou a serpente. Foi por causa de uma flor, disse o pequeno príncipe. Ah, disse a serpente. E ambos se calaram. Onde é que tem gente? Perguntou finalmente o pequeno príncipe. No deserto estamos sozinhos. Você também pode se sentir solitário no meio de muita gente, disse a serpente. O pequeno príncipe observou durante muito tempo e disse: "Que bicho mais curioso você é, fininha como um dedo." "Mas sou mais poderosa do que o dedo de um rei", assegurou a serpente. O pequeno príncipe sorriu. "Você não é nada, nem sequer tem patas, não pode viajar." "Mas posso levar você mais longe do que um navio", afirmou a serpente. A serpente enroscou-se à volta do tornozelo do pequeno príncipe como uma pulseira de ouro e continuou: Quando toco em alguém, devolvo imediatamente à terra de onde veio. Mas você é puro e veio de uma estrela." O pequeno príncipe não respondeu. "Tenho dó de você, assim, tão fraquinho, nesta terra toda de granito.
Um dia, se tiver muita saudade do teu planeta, eu posso ajudar. Posso. Oh, eu agradeço, disse o pequeno príncipe. Mas por que fala sempre por enigmas? Resolvo todos eles, disse a serpente. E ambos se calaram. Capítulo 18. O pequeno príncipe atravessou o deserto e a única coisa que encontrou foi uma flor. Uma flor de 3 pétalas, uma florzinha de nada. Olá, bom dia, disse o pequeno príncipe. Olá, bom dia, respondeu a flor. Onde é que estão as pessoas? Perguntou delicadamente o pequeno príncipe. Uma vez, a flor tinha visto passar uma caravana. Gente, tenho a impressão de que só existem uns 6 ou 7. Vi alguns há uns anos, mas nunca se pode saber onde é que estão. O vento empurra-os de um lado para o outro, não têm raízes, e isso faz muita falta para eles. Adeus, disse o pequeno príncipe. Adeus, respondeu a flor. Capítulo 19. O pequeno príncipe escalou uma montanha muito alta. As únicas montanhas que conhecia até então eram os seus 3 vulcões que mal lhe chegavam aos joelhos, e achava o vulcão extinto como banquinho. Portanto, pensou, de uma montanha tão alta como esta, com certeza vejo o planeta todo e todas as pessoas. Mas só viu picos rochosos e pontiagudos. Bom dia! Gritou ele para os ares. Bom dia, bom dia, bom dia! Respondeu o eco. Quem são vocês? Perguntou o pequeno príncipe. Quem são vocês? Quem são vocês? Quem são vocês? Respondeu o eco. Sejam meus amigos, que eu estou sozinho, disse o pequeno príncipe. Estou sozinho, estou sozinho, estou sozinho, respondeu o eco. Que planeta mais esquisito, pensou ele. Todo seco, todo cheio de picos e todo salgado. E as pessoas não têm imaginação, só sabem repetir o que a gente fala. Lá no meu planeta tinha uma flor e era ela sempre a primeira a falar. Capítulo 20. Aconteceu que o pequeno príncipe, depois de ter caminhado durante muito tempo e de sorte ter encontrado areia, rochas e neve, descobriu uma estrada. E todas as estradas vão em direção a pessoas. Olá, bom dia, disse ele. Era um jardim cheio de rosas. Olá, bom dia, responderam as rosas. O pequeno príncipe olhou para elas e todas elas se pareciam com a sua flor. Quem são vocês? Perguntou estarrecido. Somos rosas, afirmaram as rosas. Ah! Exclamou o pequeno príncipe e sentiu-se muito feliz. A flor dele tinha lhe dito que era a única da sua espécie em todo o universo. E afinal ali tinha 5.000, todas iguais, e só em um jardim. Muito envergonhada ficaria ela se visse isto, pensou ele. Nunca mais haveria de parar de tossir. E, só para escapar do ridículo, poria-se a fazer de conta que estava morrendo. E eu me sentiria obrigada a cuidar dela. Se não, era bem capaz de ela morrer de verdade, só para me humilhar. E depois ainda pensou, jurava-me muito rico por ter uma flor única no mundo e, afinal, só tenho uma rosa vulgar. Ela e os meus 3 vulcões que são menores do que a altura dos meus joelhos. Um dos vulcões acho que está extinto para sempre. Essa situação não permite que eu seja um príncipe importante. E, deitado na relva, desatou a chorar. Capítulo 21. Foi então que apareceu a raposa. Olá, bom dia, disse a raposa. Olá, bom dia, respondeu delicadamente o pequeno príncipe, que olhou em volta, mas não viu ninguém. Estou aqui, disse a voz debaixo da macieira. Quem é você? É bem bonita, disse o pequeno príncipe. Sou uma raposa, retrucou a raposa. Vem brincar comigo, estou tão triste, pediu o pequeno príncipe. Não posso brincar com você, disse a raposa. Ninguém me cativou. Ah, então desculpa, disse o pequeno príncipe. Mas ele pensou e perguntou.
O que é cativar? Parece que você não é daqui, disse a raposa. O que você está procurando? Estou procurando pessoas, disse o pequeno príncipe. O que é que significa cativar? Pessoas têm espingarda e passam o tempo todo caçando, e também criam galinhas. Aliás, na minha opinião, é a única coisa interessante que humanos fazem. Está procurando galinhas? Não, disse o pequeno príncipe. Procuro amigos. O que significa cativar? É uma coisa que todo mundo esqueceu, disse a raposa. Quer dizer se ligar a alguém, criar laços com alguém. Laços? Sim, laços. Por enquanto, para mim, você é só um rapazinho perfeitamente igual a outros 100.000 rapazinhos. E eu não preciso de você. E você também não precisa de mim. Por enquanto, para você, eu sou só uma raposa igual a outras 100.000 raposas. Mas, se você me cativar, passamos a precisar um do outro. Passa a ser único no mundo para mim. E, para você, eu também passo a ser única no mundo. Parece que estou começando a entender, disse o pequeno príncipe. Sabe, há uma certa flor. Tenho a impressão de que ela me cativou. É bem possível, disse a raposa. Vemos cada coisa aqui na terra. Mas não é da terra, disse o pequeno príncipe. A raposa pareceu ficar muito intrigada. Então é em outro planeta? É. E nesse tal planeta tem caçadores? Não. Começo a achar alguma graça nesse lugar. E lá existem galinhas? Não. Nada é perfeito, disse a raposa. E a raposa contou. Tenho uma vida terrivelmente monótona. Eu caço galinhas e os humanos me caçam. As galinhas são todas iguais umas às outras, e os humanos são todos iguais uns aos outros. Por isso, às vezes me aborreço muito. Mas se você me cativar, a minha vida ficará cheia de sol. Vou conhecer passos diferentes. Os outros passos me fazem fugir para debaixo da terra. Os seus vão me chamar para fora da toca, como uma música. E depois, olha, está vendo? Ali adiante, aqueles campos de trigo. Eu não como pão e, por isso, o trigo não me interessa. Os campos de trigo não me fazem lembrar de nada. E isso é triste, mas os seus cabelos são da cor do ouro. Então, quando você me cativar, vai ser maravilhoso. Como o trigo é dourado, vou me lembrar de você e vou gostar do barulho do vento batendo no trigo. A raposa calou-se e ficou olhando durante muito tempo para o pequeno príncipe. Por favor, me cativa, disse finalmente. Bem que gostaria, mas não tenho muito tempo. Tenho amigos para descobrir e um montão de coisas para conhecer. Só conhecemos as pessoas que cativamos, disse a raposa. Os humanos não têm mais tempo para conhecer nada. Compram as coisas já prontas, nas lojas. Mas como não tem lojas que vendem amigos, os homens não têm amigos. Se quer um amigo, me cativa. E o que é que preciso fazer? Perguntou o pequeno príncipe. Precisa ter muita paciência. Primeiro, se senta um pouco afastado de mim, assim, em cima da grama. Eu olho para você pelo canto do olho e você não fala nada. A linguagem é uma fonte de mal-entendidos, mas todos os dias você pode chegar um pouco mais perto. O pequeno príncipe voltou no dia seguinte. Era melhor ter vindo na mesma hora, disse a raposa. Se vier, por exemplo, às 4 horas, às 3 já começo a ser feliz. E quanto mais perto for da hora, mais feliz vou me sentir. Às 4 em ponto, já estarei toda agitada e inquieta. É o preço da felicidade. Mas se chegar a qualquer hora, eu nunca saberei a que horas é que devo começar a arrumar o meu coração, a vesti-lo para deixá-lo bonito. Precisamos de rituais. O que é um ritual? Perguntou o pequeno príncipe. É outra coisa que todo mundo esqueceu, respondeu a raposa.
É o que faz com que um dia seja diferente dos outros dias e uma hora diferente das outras horas. Os meus caçadores, por exemplo, têm um ritual. Na quinta-feira, vão ao baile com as garotas da aldeia. Assim, quinta-feira é um dia maravilhoso. Eu posso passear no campo. Se os caçadores fossem ao baile em um dia qualquer, os dias seriam todos iguais uns aos outros e eu nunca teria folga. Foi assim que o pequeno príncipe cativou a raposa. E quando chegou a hora da despedida, a raposa disse: Ai, vou começar a chorar. A culpa é sua. Eu bem que não queria que acontecesse nenhum mal a você, mas você quis que eu o cativasse, disse o pequeno príncipe. Pois quis, disse a raposa. Mas agora vai chorar, disse o pequeno príncipe. Vou sim, disse a raposa. Então não ganhou nada com isso. Ah, claro que ganhei, disse a raposa, por causa da cor do trigo. Depois acrescentou: Anda, vá ver as rosas de novo. Vai anotar que a sua é única no mundo. Quando voltar aqui, dou um presente de despedida para você. Conto um segredo. E o pequeno príncipe foi ver as rosas outra vez. Vocês não são nada parecidas com a minha rosa. Vocês ainda não são nada, disse. Não há ninguém cativado por vocês, e ninguém as cativou. Vocês são como a minha raposa era. Era uma raposa perfeitamente igual às outras 100.000 raposas. Mas eu a tornei minha amiga, e agora ela é única no mundo, e as rosas ficaram bastante incomodadas. Vocês são bonitas, mas vazias, completou o pequeno príncipe. Não se pode morrer por vocês. Claro que, para um transeunte qualquer, a minha rosa é perfeitamente igual a vocês, mas, sozinha, vale mais do que vocês todas juntas, porque foi ela que eu reguei, porque foi ela que eu pus debaixo de uma redoma, porque foi ela que eu abriguei com um biombo, porque por ela matei as lagartas, menos 2 ou 3, por causa das borboletas. Eu a vi queixar-se, gabar-se e até, às vezes, calar-se, porque ela é a minha rosa. A minha rosa é única. E então virou-se para a raposa e disse: Adeus. Adeus, disse a raposa. Vou contar o tal segredo. É muito simples. Só se vê bem com o coração. O essencial é invisível aos olhos. O essencial é invisível aos olhos, repetiu o pequeno príncipe para nunca mais se esquecer. Foi o tempo que você perdeu com a sua rosa que a tornou tão importante. Foi o tempo que eu perdi com a minha rosa, repetiu o pequeno príncipe para nunca mais se esquecer. Os homens já se esqueceram dessa verdade, disse a raposa. Mas você não deve se esquecer dela. Você se torna eternamente responsável por aquilo que cativa. Você é responsável pela sua rosa. Sou responsável pela minha rosa, repetiu o pequeno príncipe para nunca mais esquecer. Capítulo 22. Olá, bom dia! Cumprimentou o pequeno príncipe. Olá, bom dia! Disse o despachante. O que é que está fazendo? Perguntou o pequeno príncipe. Organizo os passageiros em grupos de 1000. Faço a expedição dos comboios que os transportam, umas vezes para a direita, outras para a esquerda. E um trem rápido, todo iluminado, que roncava como um trovão, fez estremecer a cabine do despachante. Olha a pressa com que eles vão! Exclamou o pequeno príncipe. O que eles estão procurando? Nem o próprio maquinista sabe, disse o despachante. E, em sentido inverso, passou outro trem rápido, roncando. Já estão de volta? Perguntou o pequeno príncipe. Não são os mesmos. É uma troca. Mas eles não estavam bem lá onde estavam? Nunca se está bem onde se está, disse o despachante. O outro trem, rápido e iluminado, roncou como trovão. Estes passageiros estão atrás dos outros?
perguntou o pequeno príncipe. Não, não andam atrás de nada. Vão lá dentro dormir e bocejar. Só as crianças é que vão de nariz achatado contra os vidros. Só as crianças é que sabem o que estão procurando, disse o pequeno príncipe. São capazes de passar o tempo com uma boneca de pano que, por isso, passa a ser muito importante para elas. Se alguém a toma delas, desatam a chorar. Que sorte que as crianças têm, disse o despachante. Capítulo 23. Olá, bom dia, cumprimentou o pequeno príncipe. Olá, bom dia, disse o vendedor. Era um vendedor de remédio para acabar com a sede. Um comprimido por semana e acaba com a necessidade de beber água. Por que vende isso? Perguntou o pequeno príncipe. Para que se possa economizar tempo, respondeu o vendedor. Os cálculos foram feitos por peritos. Dá para poupar 53 minutos por semana. E o que é que se faz com esses 53 minutos? Faça o que se quiser. Pensou o pequeno príncipe, se tivesse 53 minutos para gastar, ia andar muito de mansinho à procura de uma fonte. Capítulo 24. Estava no 8º dia desde a pane do meu avião no deserto e, enquanto o pequeno príncipe me contava a história do vendedor, eu tinha bebido a última gota da minha provisão de água. Ah, disse eu para o pequeno príncipe, é bem bonito isso que me contou, mas eu ainda não consertei o meu avião e não tenho nada para beber. Iria ficar bem contente se pudesse andar por aí de mansinho à procura de uma fonte. A minha amiga raposa, começou ele. Agora já não se trata de uma raposa, nem de meia raposa. Por quê? Porque vamos morrer de sede. Ele não entendeu o meu raciocínio e respondeu: é bom ter um amigo, mesmo quando se está para morrer. Eu estou bem contente por ter tido uma amiga raposa. Não tem a noção do perigo? Pensei eu. Nunca tem fome nem sede? Basta-lhe um bocadinho de sol. Mas o pequeno príncipe olhou para mim e respondeu aos meus pensamentos. Eu também tenho sede. Vamos procurar um poço? Fiz um gesto de impotência, pois é completamente absurdo uma pessoa andar assim, à procura de um poço na imensidão do deserto. Mas logo nos pusemos em marcha. Depois de termos caminhado horas e horas em silêncio, anoiteceu e as estrelas começaram a brilhar. Via-as como em sonhos, porque estava com um pouco de febre por causa da sede. As palavras do pequeno príncipe dançavam na minha memória. Então você também tem sede? Perguntei eu, mas ele não respondeu à minha pergunta. Disse simplesmente: a água também pode ser boa para o coração. Não entendi a resposta dele, mas fiquei quieto. Já sabia que não valia a pena desatar a fazer-lhe mais perguntas. O pequeno príncipe estava cansado. Ele se sentou, eu me sentei ao seu lado. Primeiro, ficou um bom tempo calado, mas depois disse: as estrelas são bonitas por causa de uma flor invisível aos olhos. Eu respondi: claro, e observei, calado, as ondas de areia ao luar. O deserto é bonito, disse o pequeno príncipe. E era verdade. Sempre gostei do deserto. Uma pessoa senta-se na duna, não vê nada, não ouve nada. E, no entanto, há qualquer coisa que brilha em silêncio. O que torna o deserto bonito, disse o pequeno príncipe, é haver um poço escondido em qualquer parte. De repente, e para grande espanto meu, descobri o que era aquele brilho misterioso da areia. Quando era pequeno, vivia em uma casa antiga e diziam que havia um tesouro escondido por lá. Claro que nunca ninguém conseguiu descobrir o tesouro.
e talvez nunca ninguém tivesse sequer se dado ao trabalho de procurá-lo. Mas o fato é que ele encantava a casa toda. A minha casa tinha um segredo escondido no fundo do coração. Tem razão, disse eu para o pequeno príncipe. Casas, estrelas ou desertos, é tudo a mesma coisa. O que lhes dá beleza é invisível. Fico bem contente que você pense igual a minha raposa. Ao ver que o pequeno príncipe estava cheio de sono, coloquei-o no colo e continuei a caminhada. Fiquei comovido. Parecia que carregava um tesouro muito frágil. Parecia mesmo que não havia nada mais frágil na face da terra. Contemplava, à luz do luar, aquele rostinho pálido, aqueles olhos fechados, aquelas mechas de cabelo tremendo ao vento, e pensava: o que eu estou vendo é só uma casca. O essencial é invisível. Ao ver nos lábios entreabertos um vago sorriso, ainda pensei: o que me comove tanto neste pequeno príncipe adormecido é a sua fidelidade a uma flor. É a imagem de uma rosa que, mesmo dormindo, brilha dentro dele como a chama de uma vela. E ele me pareceu ainda mais frágil. Precisamos proteger as velas, pois um sopro de vento pode apagá-las. E, sempre andando assim, descobri o poço ao nascer do dia. Os homens, disse o pequeno príncipe, se enfurnam nos comboios e nem sabem mais o que estão procurando. Portanto, rodam à toa. E ainda comentou: é que não vale mesmo a pena. O poço onde nós chegamos não parecia nada um poço saariano. Os poços saarianos são simples buracos cavados na areia. Aquele era um poço de aldeia, mas não havia ali aldeia nenhuma. Tudo aquilo me parecia um sonho. Que estranho, disse eu para o pequeno príncipe. Está tudo tão bem preparado, a roldana, o balde, a corda. Riu, pegou a corda e fez girar a roldana. E a roldana gemeu como geme um velho catavento depois de um longo sono. Está ouvindo? Perguntou o pequeno príncipe. Acordamos o poço e ele começou a cantar. Eu não queria que ele fizesse esforços. Deixa ver isso, disse eu. É pesado demais para você. Içei lentamente o balde até a borda. Coloquei-o em cima, bem direitinho. Nos meus ouvidos ainda cantava o canto da roldana e, na água, que ainda tremia, eu via tremer o sol. Tenho sede desta água, disse o pequeno príncipe. Deixa eu beber. E então entendi o que é que ele procurava. Levei o balde à boca e ele bebeu, de olhos fechados. Tão boa! Aquela água era muito mais do que um alimento. Nascera da caminhada sob as estrelas do canto da roldana, do esforço dos meus braços. Era boa para o coração, como um presente. Como quando eu era pequeno, eram as luzes da árvore de Natal, a música da missa do galo e a mansidão dos sorrisos que davam o brilho todo ao presente de Natal que eu recebia. Os homens da sua terra, disse o pequeno príncipe, plantam 5.000 rosas ao mesmo jardim e, mesmo assim, não descobrem aquilo que estão procurando. Não descobrem, respondi eu. Mas podiam descobrir aquilo que procuram em uma única rosa ou em um único gole de água. É verdade, respondi eu. E o pequeno príncipe acrescentou: mas os olhos são cegos. Devemos procurar com o coração. Eu também tinha bebido água, respirava bem. Ao nascer do dia, a areia é da cor do mel. Essa cor de mel me fazia feliz, porque é que havia de sofrer. Não se esqueça da sua promessa, disse-me mansamente o pequeno príncipe, que veio se sentar outra vez ao meu pé. Qual promessa? Não se lembra? A focinheira para a minha ovelha, é que eu sou responsável por aquela flor. Tirei os meus esboços do bolso.
O pequeno príncipe olhou para eles e disse, rindo: Olha que os seus baobás parecem brócolis. Oh, e eu que estava tão orgulhoso dos meus baobás. E a sua raposa? Repare bem nessas orelhas. Parecem chifres. E depois, são compridas demais. E voltou a rir. Está sendo injusto, rapaz. Eu só sabia fazer jiboias fechadas e abertas. Também não tem importância nenhuma, disse ele. As crianças sabem. E eu comecei a rabiscar uma focinheira. Quando a entreguei, tinha um nó na garganta. Não me conta nada do que está planejando. Mas ele não respondeu, apenas disse: Sabe, quando eu caí na terra, faz amanhã 1 ano. Depois de um breve silêncio, continuou: Caí muito perto daqui. E corou. Sem saber por quê, senti de novo uma estranha tristeza, mas lembrei-me de lhe perguntar. Então, quando eu o conheci, há 8 dias, de manhã, não era por acaso que andava assim passeando, sozinho, a milhares de quilômetros de qualquer lugar habitado? Você queria retornar ao ponto em que chegou à Terra? O pequeno príncipe tornou a corar. E, embora não estivesse muito seguro do que ia dizer, ainda acrescentei: talvez por causa do seu aniversário. O pequeno príncipe corou mais uma vez. Nunca dava resposta nenhuma, mas quando as pessoas coram é o mesmo que dizer sim, não é? Ah, tenho medo, disse. Mas ele respondeu: já é tempo de retomar o seu trabalho. Anda, vai lá arrumar a sua máquina. Eu espero por você aqui. Volta amanhã à tardinha. Capítulo 26. Ao lado do poço havia um velho muro em ruínas. No dia seguinte, à tardinha, ao voltar do trabalho, ainda estava longe quando avistei o pequeno príncipe sentado lá em cima, com as pernas balançando, e ouvi a voz dele. Então, não lembra? Não é bem aqui. Devia haver mais alguém, porque ele replicou: Sim, sim, o dia foi esse, com certeza, mas não é bem aqui. Continuei a caminhar em direção às ruínas. Ainda não via nem ouvia ninguém. Mas o pequeno príncipe voltou a replicar: Claro, basta ver onde é que o rastro das minhas passadas começa à espera por mim. Eu vou lá esta noite. Eu estava a 20 metros das ruínas e ainda não via nada. Após um silêncio, o pequeno príncipe disse: Tem um veneno bom? Tem certeza de que não vai me fazer sofrer durante muito tempo? Parei, com a garganta apertada, mas ainda sem entender nada. Anda, agora vai embora que eu quero descer, disse ele. Então foi a minha vez de olhar para a parte debaixo das ruínas. Dei um salto. O que ali estava, de cabeça esticada para o pequeno príncipe, era uma daquelas serpentes amarelas que não demoram 30 segundos para executar uma pessoa. Desatei a correr, procurando a pistola no bolso, mas, ao me ouvir, a serpente deslizou suavemente para a areia, como um jato de água, escapando depois por entre as pedras, sem grande pressa e com um leve ruído metálico. Cheguei às ruínas a tempo de apanhar o meu pequeno príncipe no ar, branco como a neve. Mas o que é isso? Agora fala com serpentes? Afrouxei o seu eterno cachecol de ouro, molhei as têmporas e dei-lhe de beber. E agora já não tinha coragem de lhe perguntar nada. Ele olhou para mim com um ar muito sério e colocou os braços no meu pescoço. Senti seu coração bater como de um passarinho ferido de morte por um tiro de espingarda. Disse-me: Estou muito contente por ter achado o que faltava na sua máquina. Agora pode voltar para casa. Como é que sabe? Eu vinha exatamente lhe contar que, contra todas as expectativas, tinha acabado de conseguir consertar o avião. Não respondeu à minha pergunta, mas acrescentou: Eu também vou voltar hoje para casa.
E depois, com uma grande melancolia, é bem mais longe, é bem mais difícil. Eu sentia de fato que estava acontecendo algo extraordinário. Tinha-o nos meus braços, como um bebê, mas parecia senti-lo deslizar verticalmente para um abismo, sem que eu pudesse fazer nada para o impedir. Estava com um olhar muito sério, perdido lá muito ao longe. Tenho a sua ovelha, e tenho a caixa para a ovelha, e tenho a focinheira. E sorriu com uma grande melancolia. Fiquei muito tempo à espera. Sentia que, pouco a pouco, ele começava a se reanimar. Isso é que foi ter medo. Voltei a sentir-me gelado pela sensação do irreparável e tive a consciência de que me era insuportável pensar que nunca mais ouviria aquele riso. Para mim, era como uma fonte no meio do deserto. Quero te ouvir rir mais uma vez, meu rapazinho. Mas ele disse: esta noite vai fazer 1 ano. A minha estrela deve estar precisamente por cima do lugar onde eu caí no ano passado. Essa história da serpente e você ir ter com ela e da estrela é tudo um sonho mau, não é? Mas ele não respondeu à minha pergunta. Disse: o essencial é invisível aos olhos. É verdade. É como a flor. Quando se ama uma flor que está plantada em uma estrela, é bom olhar para o céu à noite. É que todas as estrelas ficam floridas. Pois ficam. E é como com a água. A que você me deu para beber era como uma música, por causa da roldana e da corda, lembra? Era tão boa. Pois era. Depois, à noite, olhe para as estrelas. A minha é pequenina demais para se ver daqui, mas é melhor assim. Para você, a minha estrela vai ser uma estrela qualquer. Assim gostará de olhar para todas as estrelas. Todas elas serão suas amigas. E agora vou lhe dar um presente. E voltou a rir. Ah, meu menino, como eu gosto de ouvir esse sorriso. É exatamente o meu presente. É como com água. O que é que isso quer dizer? As pessoas têm estrelas que não são as mesmas. Para os viajantes, as estrelas são guias. Para outros, não passam de luzinhas. Para outros, os cientistas, são problemas. Para o homem de negócios, eram ouro. Mas todas essas estrelas estão caladas. Você vai ter estrelas como mais ninguém. O que é que isso quer dizer? À noite, olhe para o céu e, como eu moro em uma delas, como eu estou rindo em uma delas, para você, é como se todas as estrelas rissem. Vai ser a única pessoa do mundo que tem estrelas capazes de rir. E voltou a rir. E quando tiver se consolado, porque acabamos sempre nos consolando, vai se sentir muito contente por ter me conhecido. Vai ser sempre meu amigo, vai gostar de rir comigo. E, às vezes, sem mais nem menos, vai abrir a janela só porque é bom. E os seus amigos vão ficar de boca aberta quando o ouvirem rir ao olhar para o céu. Então irá dizer para eles: pois é, as estrelas sempre me deram vontade de rir. E eles vão pensar que você está maluco. Será uma peça que eu vou lhe pregar. E voltou a rir. É como se, em vez de estrelas, eu lhe desse 500 milhões de guizos capazes de rir. E voltou a rir. Depois ficou sério e disse: esta noite, vê lá se entende. Não venha comigo. Vou, não quero abandonar você. Mas vai parecer que me dói muito. Vai parecer que estou morrendo. Tem de ser assim. Não venha ver uma coisa dessas que não vale a pena. Vou, não quero abandonar você. Mas ele estava preocupado. Se digo isto, também é por causa da serpente. Não quero que ela morda você. As serpentes são más. São capazes de morder as pessoas só por gosto.
Eu vou, não quero abandonar você. Mas houve qualquer coisa que o fez ficar mais sossegado. Também é verdade que ela já não tem veneno para uma segunda dentada. À noite, não o vi ir embora. Escapou de perto de mim, sem fazer barulho nenhum. Quando consegui acompanhá-lo, andava com uma passada rápida e decidida. Só disse: "Ah, está aí!" e me deu a mão, mas continuava preocupado. Fez mal, vai ter pena, vai parecer que estou morto, e não é verdade. Eu continuava calado. Entendeu? É que é muito longe e eu não posso levar este corpo. É pesado demais. Eu continuava calado. Mas é como uma velha casca abandonada. As cascas velhas não são uma coisa triste. Eu continuava calado. Começou a perder a coragem, mas fez mais um esforço. Vai ser bom, sabe? Eu também vou olhar para as estrelas, e todas as estrelas vão ser poços com uma roldana enferrujada. Todas as estrelas me vão dar de beber. Eu continuava calado. Vai ser tão divertido. Você vai ter 500 milhões de guizos e eu 500 milhões de fontes. E ele também se calou, porque estava chorando. É aqui. Deixa eu dar um passo sozinho. E sentou-se, porque estava com medo. E ainda acrescentou: é por causa da minha flor, entendeu? Eu sou responsável por ela. E ela é tão fraca e tão ingênua. Só tem 4 espinhos que não valem nada para se proteger do mundo inteiro. Eu também me sentei, porque já não me aguentava de pé. O pequeno príncipe disse: pronto, é tudo. Ainda hesitou durante um bocadinho, mas acabou por se levantar. Deu um passo. Eu não consegui sequer fazer um gesto. Foi só um clarão amarelo no seu tornozelo. Ficou parado por um instante. Caiu de mansinho, como caem as árvores. Nem sequer fez barulho, por causa da areia. Capítulo 27. Mas eu não consegui descansar. Lembrava-me da raposa. Quando nos deixamos cativar por alguém, arriscamo-nos a chorar de vez em quando. E agora, claro, já se vão 6 anos. Nunca contei essa história a ninguém. Os meus colegas, quando me viram, tiveram uma grande alegria por tornarem a me ver vivo. Eu estava triste, mas explicava: é do cansaço. Agora já me sinto um bocado mais consolado, ou seja, não completamente, mas tenho a certeza de que o pequeno príncipe voltou lá para o seu planeta porque, ao nascer do dia, não encontrei o seu corpo. Afinal, não era um corpo tão pesado. E depois, à noite, gosto de ouvir as estrelas. São 500 milhões de guizos. Mas aconteceu uma coisa incrível. Imaginem que eu esqueci de pôr uma correia na focineira que desenhei para o Pequeno Príncipe. Ele nunca conseguirá colocar na ovelha. E fico pensando, o que é que terá passado lá no planeta dele? Se calhar, a ovelha comeu a flor. Mas, outras vezes, também penso, claro que não. O Pequeno Príncipe põe a flor todas as noites debaixo da redoma e, de dia, não tira os olhos da ovelha. E sinto-me feliz, e todas as estrelas riem de mansinho. Mas, outras vezes, também penso, nada mais natural do que uma distração. É só o que é preciso. Uma bela noite. O Pequeno Príncipe esqueceu-se da redoma de vidro, ou então a ovelha escapou durante a noite sem fazer barulho nenhum, e todos os guizos se transformam em lágrimas. Que grande mistério! Vão ver que, para vocês que gostam tanto do Pequeno Príncipe como eu, nada no universo fica na mesma se, em algum lugar, não se sabe bem onde, uma ovelha tiver comido uma rosa. Ora, olhem para o céu e pensem: a ovelha terá ou não terá comido a flor? Vão ver como tudo fica diferente. E nenhuma pessoa adulta vai alguma vez perceber como isso é importante. Para mim,
Esta é a mais bela e triste paisagem em todo o mundo. É a mesma acima. Foi aqui que o pequeno príncipe apareceu na terra e, depois, desapareceu. Observem com atenção esta paisagem, para que estejam certos de reconhecê-la se viajarem algum dia pela África, através do deserto. E se acontecer de passarem por ali, peço que, por favor, tenham pressa e que aguardem um pouco bem debaixo da estrela. Se, de repente, um menino vem ao encontro de vocês, se ele ri, se tem cabelos da cor do ouro, se não responde quando o interrogam, adivinharão quem ele é. Então, peço um grande favor, não me deixem tão triste. Escrevam-me depressa dizendo que ele voltou.